a nossa gravação. Vou desligar a minha câmera aqui, tá? Pra melhorar o desempenho. Partindo também da ideia de perpendicularidade, a gente define a projeção de um ponto e distância entre objetos, tá? Que é diferente aqui do caso da geometria analítica, tá certo? A gente vai ver de uma outra maneira. A gente pode projetar segmentos, né, com a ideia de perpendicularidade, porque até então a gente não saberia como fazer isso. Temos outros resultados que foram feitos, e aí foi uma aula bastante teórica, né? Então, falei aqui para a gente retomar, né? De onde a aula foi conduzida. E aí eu queria saber de vocês se vocês têm dúvidas com relação a essa aula, se já tem dúvidas de livro, ou se vocês desejam que eu parta para resolução de questões do livro, como a gente vem fazendo na tutoria, tá? Alguém tem questões do livro para a gente discutir? Certo, Adilson. Mas é basicamente isso, né? A gente viu perpendicularidade. Deixa eu abrir aqui o livro. Certo, Adilson. Foi a virose também que ele pegou? É. Vixe, meu Deus. Eu tava assim na sexta passada. Muito mal mesmo. Garganta mole. Não consegui, tive que voltar pra casa porque eu não aguentei. Não aguentei nem ficar na sala. Mas os exercícios dessa sessão, eles iniciam na página na página 88. Entendi. E aqui Maceió é um lugar com clima úmido, né, em relação a outros lugares. Aí qualquer coisa que a gente faz de diferente já faz diferença. Vou compartilhar aqui a minha tela, tá?
Vamos para a primeira questão aqui. Questão 189. Se AH é a altura relativa ao lado BC do triângulo AB e C, determine os ângulos B e C nos casos abaixo. Então, nós temos aqui AH, né? E é um exercício simples, porque a gente já sabe que, por exemplo, que a soma dos ângulos internos de um triângulo mede 180 graus, que a altura relativa a um lado é um segmento que forma um ângulo de 90 graus com essa base. Então, é uma questão mesmo de compreender a definição mesmo das coisas, tá? O ângulo AHC, né, é 90 graus. Então, o seu suplemento AHB também será 90 graus. Se o ângulo BAH mede 20 graus, então a gente conclui que o ângulo ABH mede 180 menos a soma desses dois ângulos. Eu sei que 90 com 20 dá 110 e 180 menos 110 é igual a 70 graus, tá? Então, esse ângulo aqui mede 70 graus. E aí, você pode achar o ângulo C usando o triângulo grande ABC ou usando o triângulo AHC, tá? Vou usar o triângulo AHC, tá? O ângulo A com o ângulo H vai ser igual a 140 graus. Consequentemente, esse ângulo aqui mede 40 graus. Uma outra forma de você encontrar essa medida é lembrar que se um ângulo do triângulo é reto, a soma dos outros dois tem que obrigatoriamente ser igual a 90 graus. Então, de 50 para 90 falta 40. Então, é uma outra maneira de você encontrar, tá? Já o triângulo ABC da letra B tem uma apresentação diferente, tá? Os ângulos B e C, eles terão que ser encontrados usando não o ângulo A, mas usando os ângulos que foram apresentados aqui. A ideia aqui, para você achar o ângulo B, é usar o triângulo é usar o triângulo BHP. Vou chamar esse pontozinho aqui de P, tá? Então, o triângulo BHP, ele vai ter um ângulo medido 90 graus. E esse ângulo aqui, ele vai ser o complemento de 60 graus. Porque essa altura, em relação ao lado BC, forma um ângulo de 90 graus. Então, se esse ângulo AHP mede 60 graus, é imediato que esse ângulo aqui mede 30 graus, tá? E aí,
consequentemente, o ângulo PBH mede 60 graus, tá? Do mesmo modo, se eu chamar esse ponto aqui de Q, o triângulo HQC, ele é um triângulo retângulo, ok? Então, HQC, o ângulo HQC vai ser um ângulo reto. O ângulo QHC é um ângulo complementar do ângulo AHQ, tá? Então, ele precisa medir o complemento de 90 graus, então ele mede 50 graus. 90 com 50 vai dar 140, então, consequentemente, o ângulo HCQ vai medir 40 graus, tá? Eu fiz aqui no triângulo, tá? Mas é só você lembrar da ideia de altura e de ângulos complementares, tá? Alguma dúvida, algum comentário aqui? Vou prosseguir, tá? Se eu entender que se não ninguém comentar. Eu vou fazer só os ímpares, tá? E aí os pares vocês fica como exercício, se não perde a graça, né? A questão 191 mostra um triângulo ABC com alguns segmentos traçados. E o enunciado diz assim: no triângulo ABC da figura, se AH é altura e BS é bissetriz, determine BSC. Tá? BSC está indicado pelo X aqui. Dados que BAH mede 30 graus e ACB mede 40 graus. Certo? Bom, primeira coisa que a gente pode identificar aqui é que o ângulo X, ele é um ângulo interno do triângulo BSC. Então, se eu souber quanto mede esse ângulo aqui, eu consigo encontrar a medida do ângulo X pelo teorema da soma dos ângulos internos de um triângulo. Tá certo? O que a gente pode usar? A gente pode usar que H é a altura, tá? Então, consequentemente, eu vou ter ângulo reto ali, AHC. E BS é bissetriz, ou seja, esse ângulo Y vai ter a mesma medida desse aqui, porque BS é bissetriz, tá? Aí o que acontece? A altura sozinha, ela não nos dá muita informação, mas a bissetriz nos faz concluir nesse triângulo que está em azul o seguinte: eu vou ter um ângulo de 90 graus, um ângulo de 30 graus e dois ângulos medindo Y. E eu sei que a soma desses ângulos
dá 180 graus, né? Consequentemente, eu tenho uma equação do primeiro grau aqui, que me permite encontrar a medida desse ângulo y, né? Vai ser 180 graus menos 120, tudo isso dividido por 2. Então, 180 menos 120 dá 60 graus sobre 2, que implica aqui y mede 30 graus, tá? Então, se y mede 30 graus, deixa eu ajeitar isso aqui que tá desorganizado. Do triângulo AHB, temos. Então, se y mede 30 graus, do triângulo BSC, teremos y mais x mais 40 graus igual a 180. Ou seja, x vai ser igual a 180 menos 40 menos y, que será igual a 110 graus. Essa questão já é uma questão um pouco mais elaborada, né? Então, a gente vai precisar da bissetriz. Lembrar que a bissetriz divide o ângulo em 2 ângulos congruentes. E usar a altura para ver esse triângulozinho ABH, tá? Eu poderia ter feito de outra forma? Poderia ter achado o ângulo HAC aqui. Poderia. Mas aí eu teria que fazer um caminho um pouco mais longo para chegar nesse ângulo S, tá bom? Então, é sempre ver as hipóteses, ver as informações que você tem e tentar não ficar temeroso com o problema em si, tá? Aqui nesse problema inicialmente eu não sabia o caminho que eu ia percorrer, mas usando os resultados da hipótese, a gente conseguiu encontrar o ângulo solicitado, ok? Podemos prosseguir? Ou vocês têm alguma dúvida aqui? Edson disse que tá tudo certo. Essa seção aqui, tá bom? A partir da página 88 e ela vai até a página... Perceba que já temos uma quantidade maior, né? De exercícios. 223, vai até a página 95. Ô, Milena, a prova do dia 10, é esse o assunto? Então, eu mandei um e-mail para ele perguntando se essa prova vai realmente acontecer, pedindo para que ele sinalizasse alguma coisa para vocês, tá?
porque, pelo que eu entendi, ele não comentou nada na aula. Aí eu pedi para ele esclarecer com vocês, porque ele não passou nada para mim. Separa. Questão 193, ela também é numérica, tá? E pede pra gente achar o valor de x aqui. Então, foi dado o ângulo reto nesse primeiro triângulo maior. E aí, o que é que a gente faz? Alguma sugestão? Trata primeiro o triângulo reto que tem o ângulo adjacente de 25 graus. Certo. Quanto que mede esse ângulo aqui, gente? Acho que 65. 65, né? Que é o complemento de 25 graus. E agora? Agora, como ele é oposto por um vértice, ele é igual ao ângulo. Então, esse ângulozinho aqui é o Agora, ângulo D, né? deixa eu tirar uma dúvida. Diga. Por que esse ângulo é 65? Porque tem um teorema que diz que a soma... É um teorema, tá? A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Não é bem essas palavras, mas na prática é isso. Então, se O que muda é só de 180 para dois ângulos retos. Isso. Aqui, dois ângulos retos. Então, Daniele, eu sei que esse ângulo mede 90, né? 90 com 25, 115. E aí, 115 para 180, falta 65. Aí tem um esquema que quando... Ô, Milena, deixa eu só tirar outra dúvida. Esse ângulozinho que tem um pontinho, né? No popular, esse ângulo, ele sempre mede 90, não é assim? Isso, sempre vai medir 90. Ele pode aparecer sem o pontinho, tá? Também. Tá bom, Depende do livro. ok. Joia. Aí, se o ângulo mede 90, você já sabe que de 90 para 180 falta 90. Então, os outros dois ângulos somados tem que dar 90. Aí fica mais rápido, de 25 para 90, você identificar que falta 65 do que de 180 para 115, né? Entendi agora. Aí, como esse ângulo que eu pintei de vermelho, ele é oposto pelo vértice, então esse ângulo vermelho também mede 65 graus, porque eles são opostos pelo vértice. Tá bem? Vai ficar bem apertado. Mas esse ângulo aqui também é reto, né? Porque são retas perpendiculares. Então, eu tenho nesse outro triângulo um ângulo medindo 90, um ângulo medindo 65. Então, esse ângulo X mede 25 graus. Ok? Então, esses triângulos, eles são semelhantes. Eles não são congruentes, necessariamente, porque a gente não tem nenhuma indicação dos lados. Então, a gente não pode afirmar que eles são congruentes, porém, eles são semelhantes. Que a gente vai ver isso mais pra frente. Ok?
Arrasou. Agora eu quero ver se na prova eu vou lembrar, mas é muito fácil esse. Não, mulher, mas a gente tem que fazer mais exercício, né? Também. A pessoa tem que exercitar. Eu vou fazer. Eu já estou fazendo, na realidade. Eita, que esse aqui é bom, essa letra B. Quanto mede X aqui? Qual é a estratégia? Antes de falar o valor, né? Qual é a estratégia aqui? Existe a possibilidade de traçar uma bissetriz? Sim. Até o momento, é a única coisa que a gente pode fazer. Você poderia argumentar aqui a soma dos ângulos de um quadrilátero, mas isso aí é mais pra frente. Mas pra gente usar o assunto da semana, o que é que o Adilson está falando? Porque a gente pode traçar uma bissetriz aqui, né? Partindo desse vértice. Porque tem um teorema que nos diz que se essa reta e essa formam um ângulo de 90 graus com os lados desse ângulo, então eles vão se encontrar em um ponto que pertence à bissetriz desse ângulo, tá? Então, esse lado vai ser congruente a esse, por propriedade, tá certo? Quando você vai construindo, pegando perpendiculares aqui, desse lado e desse, aqui perpendiculares, essas retas perpendiculares, elas vão se encontrar em pontos que vão formar a bissetriz desse ângulo de 35 graus, tá certo? Então, qual é a vantagem? É que a gente tem como mostrar que esses triângulos vão ser congruentes, porque por ser bissetriz, esse ângulo aqui vai ser congruente a esse, tá? E esse ângulo é reto. Então, lembram lá daquele caso especial de congruência de triângulos retângulos? Quem lembra qual é o caso? Alguém se lembra que caso é esse? Vou chamar aqui os pontos. O triângulo ABD é congruente ao triângulo ACD. Vocês vão dar uma olhada, tá? Eles são congruentes. Vocês vão estudar qual é o caso. E aí, por esses triângulos serem congruentes, esse ângulozinho aqui é igual a esse, tá bom?
Então, o que que a gente vai ter? Olha só. Vou chamar esse de A e esse de B. Eu tenho 2 triângulos aqui, concordam? Concordam, né? Tem 2 triângulos aqui. Então, eu tenho 2 vezes 180 graus aqui. Ok? Eu tenho 360 graus. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar todos esses ângulos. Aqui. 35 graus, mais x, mais 90, mais 90, igual a 360. Então, x vai ser igual a 360, menos 180, menos 35. Então, x vai ser igual... Bom, 180 menos 35, porque 360 menos 180 dá 180, né? Isso vai ser igual a 45 graus. Tá? Um x. Pera aí, viu? Meu, 180 menos 35, dá 145, né? Ah, não, é 145. Ah, tá. Ok? Mas essa solução a gente nem precisava usar a bissetriz, né? Usando a bissetriz, o que que a gente vai ter aqui? A gente teria que usar que esse ângulo aqui seria 35 sobre 2, que seria 17,5 graus. E lembrar que A é igual a B. Então, esse aqui também, né? 17,5 graus. Então, 17,5 graus mais B mais 90 é igual a 180. O que implica que B é igual a 90 graus menos 17,5 graus. Aqui eu já fiz 180 menos 90, tá? E aí a gente teria B igual a 72,5 graus. E aí, como o x é igual a A mais B, eu teria 72,5 mais 72,5, que é justamente 145 graus. Tá? É uma solução menos elegante, digamos assim. Deixa eu colocar aqui o meu computador para carregar.
Bom. Letra C e letra D, vocês fazem, tá? Tem um resultado aqui que ele é bem útil. Que diz assim: ângulos de lados perpendiculares. Dois ângulos de lados respectivamente perpendiculares são congruentes ou suplementares. Que é o caso aqui que a gente viu no item B mesmo. No item A e no item B. Então, você tem o ângulo que está, digamos assim, na horizontal e um ângulo que está em outra direção. E aí, os lados desse ângulo que está na direção vertical, eles formam ângulos perpendiculares com os lados do outro ângulo. E aí, esse resultado afirma que esses dois ângulos, ou eles serão congruentes, ou eles serão suplementares. Ou seja, quando isso acontecer, a gente vai ter um resultado que vai simplificar a nossa conclusão, tá? Na figura, calcule o valor de x. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem esses dois ângulos, que eu vou nomear, aqui de tá? O ângulo CAD e o ângulo DBE. Observe que os lados do ângulo DBE formam ângulos perpendiculares aos lados do outro ângulo. Então, por esse teorema, esses ângulos ou eles serão congruentes ou serão suplementares. Tá bom? Se você não lembrar desse resultado, você pode usar, nesse caso daqui, o que a gente vem usando, tá? O ângulo ADC mede 60 graus, que é o complementar de 40 graus. Então, esse ângulo daqui vai ser 60 graus. Acho que 50, não, Milena? Eita, 50, né? Oh, meu Deus. Obrigada. 50 graus. E aí, a soma dos ângulos internos tem que ser 180 graus. 50 graus mais x sobre 2 mais 90 graus vai ser igual a 180. Então, x sobre 2 vai ser 180
menos 130. X sobre 2 igual a 50 Acho que é 140, Milena. É mesmo. Agora vai dar 50. Tá certo? Acho que não. Eita, meu Deus. 40 graus. Eita, que essa foi triste, Adilson. E é tu que tá mais doente do que eu. Pois é. Então segue que x é igual a 80 graus. E aí a gente compreende que 80 sobre 2 dá 40, né? Ou seja, esses dois ângulos são congruentes. Então a gente poderia ter usado o teorema. Tá? Como os lados do ângulo CAD são perpendiculares aos lados do ângulo DBE, por teorema, os ângulos serão congruentes ou suplementares. Aí, nesse caso, eles são suplementares. Aliás, são congruentes. E aí fica a pergunta, né? Quando é que eles vão ser congruentes e quando é que eles vão ser suplementares? Tem que saber. Aqui no livro, a demonstração é dada. E aí a gente vai fazer a leitura aqui. Sejam os ângulos A, OB e CVD com OA ortogonal AVC e OB ortogonal AVD com as medidas alfa e beta. Ele está descrevendo os ângulos, tá? Sendo alfa linha e beta linha as medidas dos respectivos adjacentes suplementares, conforme indica a figura, ok? Então, eu tenho aqui, vou copiar porque eu vou fazer a anotação.
alfa-linha tá aqui. E beta-linha. Sendo alfa-linha e beta-linha as medidas dos respectivos adjacentes suplementares. Se por O conduzimos OC, OC', aqui, ortogonal a VC. E OD', ortogonal a VD, surgem os ângulos COD, C'OD', de medida gama, e seu adjacente suplementar, de medida gama'. O alfa' vem... É isso tudo, tá? Eu não marquei direito. O alfa' é isso tudo, tá? Que é o suplementar. E o gama' é isso tudo aqui. Considerando ângulos de lados paralelos, temos gama congruente a beta, certo? Ele está usando lá as ideias de retas paralelas cortadas por transversais. Gama' congruente a beta'. Gama mais beta' é igual a 180 graus, porque gama é igual a beta. E gama' mais beta também é igual a 180 graus. Prosseguindo. Como os ângulos AOC e BOD são retos, AOC', isso, AOC', e BOD' são retos, a gente pode ter algumas conclusões. Vamos ver o ângulo AOD. O ângulo AOD', AOD', que é esse aqui. Se esse aqui é alfa, ele vai ser 90 menos alfa, porque ele é reto. E o AOD' também pode ser visto como 90 menos gama. Aqui eu fiz a OB, né? Desculpa, gente.
Eu acho que esse daqui é B. A